Sem mais delongas, vou ter o prazer de anunciar agora também outra colega da advocacia pública, a doutora Melissa Guimarães Castelo, que é presidente da FESDT, que é a Fundação Escola Superior de Direito Tributário, é nossa colega procuradora do Estado do Rio Grande do Sul, coordenadora setorial da Procuradoria junto à Central de Licitações do Estado, doutora em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul, mestre em Direito pela Universidade de Oxford, autora do livro Um Novo IVA, os tributos sobre o consumo e a economia digital, e também é colega do magistério, professora da PUC do Rio Grande do Sul. A professora Melissa, é uma alegria tê-la conosco aqui, agradecendo a sua disponibilidade e o compartilhamento da sua sabedoria, da sua compreensão sobre o tema, tá bom? A senhora dispõe de 20 minutos, agradeço muitíssimo, a palavra é sua. Bom, muito bom dia, doutora Alex. Eu queria começar agradecendo ao convite que me foi feito pela doutora Cíntia e também cumprimentar nossos colegas de mesa, doutor Vitor, em especial um abraço para a Vanessa e para a Cristiane, que são amigas de longa data aqui em Porto Alegre. Bom, como o doutor Alex leu, eu atualmente estou no papel de coordenação da a consultoria jurídica da nossa Central de Licitações do Estado do Rio Grande do Sul. Desde 2019 eu venho fazendo isso, e quando a Cíntia me fez o convite, eu pensei, o que eu posso falar nesse painel? Evidentemente sobre o nosso dia a dia, que é o de compras públicas num cenário de catástrofe. E parece assim, a minha experiência em compras públicas ela é um tanto animada, porque eu começo em 2019 e logo em seguida a gente passa pela catástrofe Covid, que não foi algo tão constante quanto foi agora, mas é algo que realmente mobilizou a nossa forma de comprar, né? E num segundo momento, agora vivenciando a catástrofe climática aqui do estado do Rio Grande do Sul, e nesse meio tempo tive ainda a sorte e a alegria de trabalhar na regulamentação da nova lei de licitações, né? Então, assim, quando a gente acha que vai entrar no dia a dia, vem uma novidade. Mas o que eu tenho refletido muito, especialmente nesse último mês e meio, é sobre o nosso modelo de contratação pública em momentos emergentes, né, em momentos de emergência. E o que a gente viu ali no dia 3 de maio, que foi o dia em que a gente se deu conta que não ia ser só mais uma cheia como anualmente acontece, né, que ia ter proporções muito maiores. O que a gente viu no dia 3 de maio é que a gente tem muitas amarras e que inviabilizam, na verdade, a verdade é essa, inviabilizam uma resposta rápida por parte do poder público quando a gente precisa de resposta rápida. Então, a gente se depara com aquela necessidade urgente de água, de comida, de colchões, de abrigos, e a verdade é que a gente não tinha de onde comprar, né? E rapidamente, assim, o estado do Rio Grande do Sul, ele sempre tem atas de registro de preços com quantitativos enormes de cestas básicas, que eu lembro que quando passa pelo jurídico no dia a dia, eu me pergunto, mas por que que a gente quer 100 mil cestas básicas numa ata de registro de preço se a gente nunca consome nenhuma? Tá? É uma ata da Defesa Civil. E sempre me diziam, não, o momento de consumir isso vai chegar. Né? O momento de consumir isso vai chegar. E no dia 3 de maio chegou aquele quantitativo. Foi o momento de consumir todo o quantitativo da ata, toda a cota de adesão e toda a cota, assim, a gente esticou até onde dava porque precisava. O mesmo vale para uma ata de registro de preço que a gente corriqueiramente tem, que é uma ata que a gente chama de horas-máquina, que essencialmente assim, são máquinas pesadas de construção, tipo patrola, retroescavadeira, que a gente contrata a hora de servir. Em dias, a gente consumiu todo o quantitativo que estava previsto para o ano, porque a gente precisou para desobstruir as estradas. Então, assim, no modelo registro de preços, aquela ideia de que o precavido chega na hora e tem, funcionou. A gente tinha atas que, quando a gente analisava
num dia a dia, numa perspectiva de normalidade, a gente questionava aquele quantitativo tão alto, porque a gente não consumia aquilo. Se eu fosse fazer uma métrica assim, de estimativa de consumo médio nos últimos 5 anos, eu estava orçando na ata de registro de preço um valor muito maior do que, valor não em termos monetários, mas de quantidade, muito maior do que eu efetivamente precisava, mas chegou aquele momento em que eu precisei daquele quantitativo e se justificou aquela medida de precaução que foi adotada. Por outro lado, a gente se deparou com desafios novos, né? E eu brinco que eu virei uma grande expert em técnicas de construção rápida, porque a gente está orçando e a gente está modelando construção de casa de container, construção de casa de steel frame, construção de casa de wood frame, todas elas agora eu já estou me sentindo especialista, porque passam por mim e eu tenho que analisar, né? E isso, o que aconteceu, né? Na verdade, a gente não sabe construir. Normalmente, o poder público estadual, pelo menos, a gente não constrói tanta casa, moradia, né? A gente repassa o recurso para alguém construir. E a gente tem que agora entregar a casa para a população precisa, né? E ali a gente começa a se deparar com algumas das dificuldades e dos gargalos do poder público, né? Se eu vou licitar pela Lei 14.133, eu preciso estudo técnico preliminar, eu preciso termo de referência, eu preciso precificação com no mínimo 2 parâmetros, sendo que um desses parâmetros é no mínimo 3 orçamentos. Isso vai tranquilo, brincando, trabalhando rápido, dando prioridade, 6 meses, né? E a gente não tem esse tempo. E daí que entra a grande inovação pós-catástrofe no mundo das compras públicas, que é a medida provisória 1221. Tá? Então, 10 dias após os eventos mais extremos, o governo federal publica a medida provisória 1221, e que me parece que é um texto que deve vir para ficar. Tá? Eu acho que ela não atende somente a esse evento climático extremo que a gente tem no Rio Grande do Sul, mas ela é o gargalo, é a medida de precaução para as próximas tragédias, né? Porque se vocês forem analisar, e eu não vou entrar em minúcias sobre a MP 1221, porque eu sei que é o objeto de um outro evento organizado pelo CEDIM, Centro de Estudos de Direito Municipal, aqui da PGM de Porto Alegre, né? Mas se vocês forem analisar a medida provisória, ela cria um modelo de contratação emergencial e um modelo de contratação mais simples para estados de calamidade, né? E, essencialmente, o que a gente tem? Prazos de publicidade reduzidos pela metade. A gente já tinha tido isso no momento Covid, e a gente olha, não é muito, porque eu reduzo o prazo de publicidade do pregão é de 8 dias, eu reduzo de 8 para 4, mas 8 dias para 4 dias úteis já faz toda a diferença, né? É a diferença entre 2 semanas e 1 semana, né? Mas onde ela faz muita diferença mesmo é ao permitir estudo técnico preliminar, termo de referência e precificação simplificados. E é sobre isso que eu quero falar na tônica, sobre um toque do papel da advocacia pública. Porque se ao mesmo tempo isso é um alívio para o gestor, eu posso fazer um ETP rápido, eu posso fazer um termo de referência menos aprofundado e eu posso precificar com um orçamento, isso também é um risco para o gestor, né? E quem está acompanhando na mídia problemas de contratações públicas, e ainda bem que não temos nenhum no Estado, mas já apareceram alguns em outros entes da federação, quem está acompanhando problemas de contratação pública que aparecem na mídia é exatamente isso. Eles só pediram orçamento para uma empresa. Eles estão pagando R$ 500 para uma bombona de água porque a precificação saiu sem uma crítica maior. Eles estão contratando a técnica construtiva A quando a técnica construtiva B atenderia. Pela MP 1221, em tese, está tudo certo. Ele está dentro do parâmetro de legalidade. Se ele foi licitado ou se ele foi comprado emergencialmente com esse rito, eu poderia fazer essa técnica de orçamentação simplificada, essa técnica de pesquisa simplificada. Mas isso gera receio, isso gera risco, isso pode abrir espaço para desvio, né?
E daí, nós, advogados públicos, a gente se vê numa posição difícil, porque se de um lado a gente sabe que é urgente, que o servidor público que fez aquele termo de referência meio frágil, é porque ele nunca, assim como eu, ele também nunca precisou comprar casas de steel frame, ele conhece pouco, ele está aprendendo junto, né? A gente também sabe que se a gente der o nosso ok ali, é a PGE, é a PGN, são instituições muito sólidas, muito respeitadas, que eventualmente vão estar anuindo com algo que não está bem feito. Mas e se a gente disser não? Se a gente disser não, a tragédia é ainda mais emergente, né? A gente vai ficar com a população ainda nas ruas, a gente vai ficar com as pessoas, as pessoas sofrendo, né? Então, assim, o modelo da MP 1221, ele avança até onde pode avançar. Agora, a gente passa para um segundo momento, que é esse novo olhar dos órgãos de controle de legalidade. Nosso, enquanto advocacia pública, dos órgãos de controle interno e, especialmente, dos órgãos de controle de contas, né? Porque, assim, por mais que a gente tente fazer bem feito, por mais que a gente tente fazer uma orçamentação robusta, vai ter sobrepreço, porque é um momento de escassez, vai ter termo de referência não tão redondo, vai ter IPP singelo, né? Não tem como evitar. Se o órgão de controle usar a mesma régua que ele sempre usa na normalidade, a MP não vai surtir a sua o seu objetivo, que é viabilizar compras mais rápidas. Por quê? Porque o gestor público vai dizer, e eu já ouvi isso, por que eu vou fazer pela 1221 se eu posso fazer pela 14136? Vai levar uma semana a mais. Mas eu estou mais respaldado, né? E óbvio que tu tem que fazer essa análise, e tem situações em que não se justifica para fazer pela 1221. Mas tem situações que vai pela 1221 porque vai dar uma resposta mais célere, mais eficiente e mais eficaz para a sociedade. Se vai pagar um pouquinho a mais por isso, a situação é de anormalidade. Nós temos que encarar ela com a devida anormalidade, né? E, dito isso, o meu recado, e assim, muito singelo, porque eu sei que está todo mundo morrendo de fome, vamos trabalhar para que essa medida provisória seja convertida em lei, né? Ela cria um modelo de compras públicas que, para quem trabalha no dia a dia de compras públicas, nos deixa inseguros, nos tira da zona de conforto, mas para situações como a que a gente vivenciou aqui no estado do Rio Grande do Sul, como a que a gente está vivenciando aqui no estado do Rio Grande do Sul, ela é uma solução melhor do que a alternativa, que é licitar ou contratar direto pela 14133, né? Então, se ela for convertida em lei, a gente vai ter o respaldo para que essas medidas sejam tomadas em outras situações de catástrofe, porque a gente espera que não ocorram, mas que a gente sabe que, realisticamente, elas são inevitáveis, né? Dito isso, eu agradeço muito, doutor Alex, pela atenção de todos, e estou aqui à disposição para conversar e trocar ideias. Muito obrigada. Maravilha, doutora Melissa. Nós que agradecemos a sua disponibilidade e por trazer esse ponto imprescindível, porque não é um caso específico para o Rio Grande do Sul, né? É um caso específico, é uma excepcionalidade para o Brasil como um todo, né? Sair realmente como uma exceção. Então, a importância e a sensibilidade dos membros do Congresso Nacional a fim de analisar essa MP e a sua conversão em lei.